meu nome é Naraíso Barreto e o tema que eu vou escolher é a relação entre viscosidade e a geoquímica do petróleo. Meu trabalho contém histórico, localização, problema, viscosidade, relação permeabilidade e viscosidade, recuperações, materiais e métodos, condições de contorno, resultado, discussões e a conclusão. A teoria mais aceita sobre a origem do petróleo é a chamada teoria orgânica. De acordo com ela, o petróleo teve origem de pequenos seres vivos, tais como fitoplâncton, zooplâncton, bactérias e pequenas algas microscópicas. E a depender da matéria orgânica, bem como as condições de contorno que esse petróleo se encontra, ela pode ser classificada em diferentes ranqueamentos, tais como diagênese, catagênese, metagênese e metamorfismo. A presença de petróleo geralmente está associada a rochas sedimentares, bem como ambientes anóxicos, isto é, com a ausência de oxigênio. Isso é bastante importante, tanto para que o petróleo consiga se acumular nas rochas reservatórias. O problema, atualmente, o petróleo é classificado de acordo com o grau API, e ele pode ser classificado tal como asfáltico, extrapesado, pesado, médio, leve, extra leve. E será que esse é o único meio de se classificar o petróleo? Será que a viscosidade também pode ser um meio de se caracterizar o petróleo? A viscosidade basicamente é a resistência de um fluido ao escoamento. Ela pode ser classificada entre a dinâmica e a cinemática. A dinâmica é a força tangencial por unidade necessária para mover um plano horizontal. Já a cinemática é a relação entre a viscosidade dinâmica e a densidade. Já podemos observar aí que, querendo ou não, a viscosidade está correlacionada à densidade do fluido. E aqui tem um artigo do Shin que ele correlaciona tanto a viscosidade quanto a permeabilidade e classifica o TPG, que é o limite de pressão gradiente, que basicamente é quanto de pressão é necessário para que comece a produzir. Ele fez alguns ensaios em testemunhos e a gente pode notar que quanto maior a viscosidade, maior a pressão necessária para que se comece a produzir. A produção de petróleo em uma rocha reservatório geralmente passa por 3 etapas, que é a recuperação primária, onde se utiliza a energia do próprio reservatório para que haja produção, a recuperação secundária, que geralmente injeta-se água ou gás para que mantenha a pressão e continue produzindo, e a recuperação avançada, que modifica com elementos químicos, térmicos ou miscíveis para que tenha um melhor fator de recuperação. Para essa análise foi utilizado os seguintes simuladores: o OPM, que é Open Porous Media, que é um simulador open source, no caso de graça, e o T-Navigator, que é necessária a licença. De acordo com o livro do Rosa, Engenharia de Reservatórios, toda simulação precisa de passar por 4 etapas principais, que são a inserção dos dados coletados, para você ter ciência de que você está simulando o que você quer, a discretização, que são como você vai dividir seu reservatório em pequenos blocos, o histórico, que querendo ou não, quando você começa a produzir, você já modifica as condições de contorno do reservatório, e isso tem que ser simulado também. E a extrapolação, que é a área realmente de interesse da simulação, prever o que é que vai acontecer com aquele reservatório ao decorrer do tempo.
as condições de contorno para que a gente simulou, e depois a gente vai variando a viscosidade do óleo. A curva de permeabilidade, que é basicamente quanto da saturação inicial de água tinha e quanto de óleo residual ficou ao decorrer do tempo, ao decorrer da injeção de água. E aqui está a nossa discretização adotada e nossa simulação. Podemos observar aqui que a viscosidade, quando a gente varia a viscosidade, a gente vê uma grande diferença entre a produção total. No caso, quanto menor a viscosidade, maior a produção. A gente pode ver a viscosidade de 10 teve a maior produção quando relacionada às outras. Já quando a gente varia o grau API nesse simulador OPM, que é um simulador que, querendo ou não, nos dá tamanha liberdade, e ele não associa diretamente a viscosidade o grau API que você introduz com a viscosidade, a gente vê que há pouca diferença. Já quando a gente utiliza o T-Navigator, a gente vê uma grande discrepância quando comparado à situação anterior, e parece ser mais fidedigno ao que realmente deveria acontecer, que é quanto maior o grau API, mais fácil é o óleo ser produzido. Podemos ver aí uma comparação. E a depender da viscosidade, a gente tem uma maior dificuldade também na produção e na pressão necessária para produzir esse petróleo. A gente pode ver aqui a diferença de pressão de fundo de poço necessária para a produção. E aí eu levanto as seguintes questões. Apenas o grau API é suficiente para mensurar o valor do barril de petróleo? Uma resposta que eu poderia dar para isso é que depende da simulação, como nós do simulador. Como nós podemos observar, por o OPM ser um software bastante livre, ele não te dá tanto suporte assim, ele te dá uma maior liberdade, mas fica mais fácil errar utilizando esse software. E você tem que saber realmente o que é que você está simulando, quais são as condições, quais são as implicações de cada mudança que você está fazendo. E aí eu levantei outros tópicos. É possível descobrir a qualidade do petróleo apenas com a viscosidade do óleo? É provável que sim, pois como nós vimos lá em um dos aspectos fundamentais para a gente entender, existe a relação entre a viscosidade e o grau API. Então existe essa relação. Existe relação entre a matéria orgânica da rocha geradora e a viscosidade do óleo? Como ela se comporta? De acordo com o diagrama de Van Crevelen, a gente pôde observar que a depender da matéria orgânica, da qualidade da matéria orgânica, pode ser gerado mais óleo, mais gás. Então é evidente que sim, existe uma correlação, mas eu não sei se o diagrama de Van Crevelen faz essa associação também com a viscosidade, no caso.
Conclusões. É notório que a viscosidade influencia negativamente na produção de petróleo, isto é, quando maior a viscosidade, maior a resistência ao fluxo e, consequentemente, pior será a vazão extraída. Vimos que, por definição, a viscosidade cinemática é a relação entre a viscosidade e a densidade, portanto, com o grau API do petróleo. Biografia, de onde eu tirei. É isso.